Antes de começar a história, se você gosta de narrativas cheias de drama, reviravoltas e emoção, deixa o like, comenta o que você acha que vai acontecer e compartilha com alguém que gosta desse tipo de história. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo séries longas como essa. O apartamento estava silencioso demais para uma noite comum. Não era o tipo de silêncio tranquilo que traz descanso. Era um silêncio pesado, cheio de coisas não ditas, de frases engolidas no meio do caminho, de olhares que evitavam se encontrar. A luz da sala vinha apenas de um abajur próximo ao sofá. As sombras nas paredes pareciam mais longas do que deveriam, como se o próprio ambiente carregasse uma tensão que ninguém ali queria nomear. Ele estava sentado na ponta do sofá, com o corpo levemente inclinado para frente, os cotovelos apoiados nos joelhos e o celular firme nas mãos. O rosto sério, concentrado demais para alguém que dizia estar apenas respondendo coisas do trabalho. De vez em quando, os lábios se contraíam num quase sorriso, rápido demais para ser notado por quem não estivesse observando com atenção. Ela estava na cozinha, fingindo organizar coisas que já estavam organizadas. Abriu a geladeira sem necessidade, fechou. Pegou um copo, colocou sobre a pia, depois mudou de lugar. O coração batia num ritmo estranho, apertado como se pressentisse algo que a mente ainda se recusava a aceitar. Aquela não era a primeira noite assim. Na verdade, já fazia meses que o apartamento parecia maior, mais vazio, mesmo com os dois dentro dele. Antes eles conversavam. Riam, dividiam pequenas histórias do dia, reclamavam do trânsito, faziam planos simples para o fim de semana. Agora as conversas tinham virado respostas curtas, quase automáticas. Depois a gente vê. Tô cansado. Sempre cansado. Ela saiu da cozinha e ficou parada por um instante, observando-o de longe, o jeito como ele segurava o celular, a forma como o polegar se movia rápido pela tela. A concentração excessiva. Havia algo ali que não existia antes. Um muro invisível, mas cada vez mais alto. Você vai jantar? Perguntou ela tentando manter a voz firme. Ele nem levantou os olhos. Daqui a pouco. Daqui a pouco tinha virado a resposta padrão para quase tudo. Daqui a pouco conversamos. Daqui a pouco eu vejo isso. Daqui a pouco eu vou pra cama. E esse daqui a pouco nunca chegava. Ela sentou na outra ponta do sofá, deixando um espaço grande demais entre os dois. O tipo de espaço que não se mede em centímetros, mas em distância emocional. Você anda estranho, disse depois de alguns segundos, sempre no celular, sempre distante. Ele suspirou, como se aquela conversa fosse um incômodo previsível. Eu já te disse, é trabalho, tem muita coisa acontecendo. Ela assentiu com a cabeça, mas por dentro algo se contorcia. Trabalho, sempre trabalho. Curioso como o trabalho agora vinha acompanhado de sorrisos escondidos e mensagens que pareciam importantes demais para esperar. O relógio na parede marcava quase 11 da noite. Ela levantou, foi até o quarto e sentou na beira da cama. O lado dele estava impecavelmente arrumado, como se ele mal tivesse passado por ali naquele dia. O dela, ao contrário, tinha marcas de alguém que passou tempo demais esperando. Pegou o próprio celular na bolsa e viu que a bateria estava quase no fim. Conectou ao carregador e deixou em cima da cômoda. Ficou ali, sentada olhando para o nada, tentando organizar pensamentos que não queriam se organizar. Minutos depois, ouviu os passos dele pelo corredor. Vou tomar um banho, disse ele já caminhando para o banheiro. Ela respondeu com um tá baixo demais. Quando o som do chuveiro começou, o apartamento voltou a ficar silencioso. Silencioso demais. Ela respirou fundo e voltou para a sala. O sofá ainda guardava o calor do corpo dele. O celular não estava mais ali. Olhou em volta. Sobre a mesa de centro, perto das chaves e da carteira, estava o aparelho. A tela escura virada para cima. Por um instante ela só ficou olhando. Não era certo. Ela sabia disso. Nunca tinha sido do tipo que invadia a privacidade de alguém. Sempre acreditou que confiança era algo básico, essencial. Mas também nunca tinha se sentido tão excluída da própria vida a dois.
É só para ver as horas, pensou. Ou talvez só para confirmar se ainda estava tudo normal. Ou talvez para provar a si mesma que estava imaginando coisas. Pegou o celular com cuidado, como se ele pudesse pesar mais do que realmente pesava. A tela acendeu. E naquele exato momento uma notificação apareceu no topo. O coração dela disparou. Não leu tudo. Não precisava. Bastaram poucas palavras para o chão parecer sumir sob seus pés. A mão tremeu. O ar pareceu faltar. Aquela não era uma mensagem de trabalho. Não era o tom de alguém falando de prazos, reuniões ou problemas profissionais. O barulho da água caindo no banheiro parecia distante, como se viesse de outro lugar. Ela continuava parada no meio da sala, com o celular dele nas mãos, sentindo os dedos gelados e o coração acelerado. A notificação ainda estava ali, brilhando na tela pequena demais para o tamanho do estrago que causava. Por alguns segundos pensou em colocar o aparelho de volta na mesa e fingir que nada tinha visto. Havia passado meses fazendo exatamente isso, fingindo que a distância era cansaço, fingindo que o silêncio era só fase. Fingindo que aquele homem ainda era o mesmo que prometera dividir a vida com ela. Mas agora havia algo concreto diante dos seus olhos. Sentou-se devagar no sofá como se o corpo pesasse mais do que antes. Olhou para a porta do banheiro. O som do chuveiro continuava constante e seguro, alheio ao que estava prestes a acontecer. Ele não sairia tão cedo. Ela voltou os olhos para a tela. O polegar ficou suspenso por um instante sobre o botão de desbloquear. Não é certo, murmurou para si mesma quase sem voz. Mas também não era certo viver com aquela sensação de ser uma estranha dentro do próprio casamento. Respirou fundo e deslizou o dedo pela tela. O celular desbloqueou. O coração bateu tão forte que ela teve certeza de que ele conseguiria ouvir do banheiro. A conversa estava aberta, como se o acaso tivesse decidido não lhe dar nem mesmo a chance de recuar. As últimas mensagens ocupavam a tela. Ela leu uma vez, depois outra, depois mais uma, como se precisasse confirmar que não estava interpretando errado. Não era conversa de trabalho. Não era algo neutro. Havia intimidade nas palavras. Havia proximidade demais. Havia um tom que ela já não reconhecia nas mensagens que ele lhe enviava há muito tempo. Sentiu o rosto esquentar. Não era vergonha. Era uma mistura de raiva e humilhação silenciosa. Deslizou a tela para cima. Havia mais, muito mais. As mensagens não eram de hoje, nem de ontem. Tinham dias, semanas, talvez meses. Ela perdeu a noção do tempo enquanto lia. Cada nova linha era como mais uma rachadura se abrindo em algo que ela ainda tentava acreditar que estava inteiro. Em alguns momentos teve vontade de rir, daquele riso nervoso de quem não acredita no que está vendo. Em outros sentiu os olhos arderem e a garganta fechar. Ele dizia coisas para aquela pessoa que não dizia para ela havia tanto tempo que doía lembrar quando tinha sido a última vez. Falava de saudade, falava de vontade de estar junto, falava de como se sentia bem quando conversavam. Ela engoliu em seco. Quando foi que ela deixou de ser a pessoa com quem ele queria estar? Quando foi que as conversas deles viraram apenas sobre contas, problemas e silêncios longos demais? O som do chuveiro continuava. Parecia cruel. Enquanto ele estava ali tranquilo, ela estava desmontando por dentro. As mãos tremiam tanto que quase deixou o celular cair. Segurou com mais força, como se isso pudesse impedir que o mundo desabasse de vez. Decidiu procurar mais. Abriu a galeria de fotos. O coração falhou uma batida. Não havia nada explícito, mas havia imagens demais que não deveriam estar ali. Fotos que ela nunca tinha visto, capturas de tela de conversas, registros de chamadas, pequenos detalhes que não faziam parte da vida que ele dizia viver. Voltou para as mensagens. Subiu mais. Percebeu algo que doeu quase tanto quanto o conteúdo. Aquilo não parecia recente nem impulsivo. Parecia rotina. Parecia óbito. Parecia uma história paralela sendo construída com cuidado. Foi então que encontrou algo que fez o estômago embrulhar de vez.
Planos não eram apenas palavras soltas. Havia combinações de horários, lugares, datas, comentários sobre encontros passados e sugestões para os próximos. Ele não estava apenas conversando com alguém. Ele estava vivendo outra história. Ela sentiu uma pontada no peito tão forte que precisou apoiar a outra mão no sofá para não perder o equilíbrio. A sala pareceu girar lentamente. Então é isso, sussurrou com a voz quebrada. A imagem dele sempre cansado, sempre ocupado, sempre sem tempo começou a ganhar outro significado. As chegadas tarde. A saída sem explicação. O celular sempre virado para baixo. O cuidado exagerado com senhas. Tudo começou a fazer sentido de um jeito doloroso demais. Fechou os olhos por um instante, tentando organizar o caos dentro da cabeça. Vieram lembranças, pequenas cenas dos últimos meses. Ela sentada esperando por ele jantar. Ele dizendo que chegaria tarde. Ela mandando mensagem e recebendo respostas curtas. Ela tentando conversar e sendo interrompida pelo cansaço dele. Tudo aquilo que ela tentou justificar agora tinha outra cor. Queria chorar. Queria ir até o banheiro e jogar o celular na cara dele. Queria fingir que nada disso estava acontecendo e voltar no tempo, para quando ainda acreditava que aquele casamento era seguro. Ela quase não dormiu naquela noite. Quando finalmente fechou os olhos, o sono veio quebrado, raso, cheio de imagens confusas. As frases que tinha lido no celular dele voltavam como ecos insistentes. Não eram apenas palavras. Eram provas de uma vida que existia fora dela, organizada em silêncio, alimentada enquanto ela acreditava estar apenas vivendo uma fase difícil no casamento. Ao lado dela, ele dormia. A respiração era tranquila, regular, como se nada estivesse fora do lugar. Aquilo a incomodou mais do que qualquer mensagem. Não era só a traição que doía, era a naturalidade. A facilidade com que ele conseguia separar duas realidades e ainda descansar em paz. Ela ficou olhando para o teto por muito tempo, contando os minutos, ouvindo o barulho distante da cidade, sentindo o próprio peito apertar a cada pensamento que tentava se organizar. Em algum momento, o céu começou a clarear. Ela levantou antes dele, foi até o banheiro, lavou o rosto e se olhou no espelho. Os olhos estavam inchados, o rosto cansado, mas havia algo diferente ali. Um tipo de atenção nova, como se estivesse olhando para o mundo com outra lente. Quando voltou para o quarto, o celular dele estava na mesa de cabeceira, virado para baixo como quase sempre. Aquilo, que antes parecia apenas hábito, agora soava como cuidado excessivo. Ela ficou parada por alguns segundos observando. O aparelho vibrou. O som foi baixo, mas suficiente para fazer o coração dela acelerar. Ela não se aproximou de imediato. Apenas olhou. Ele continuava dormindo, virado para o outro lado alheio. O celular vibrou de novo. Devagar ela deu alguns passos até a mesa. Não tocou no aparelho. Apenas inclinou levemente o rosto para tentar ver a tela acender. O nome apareceu por um segundo, antes de apagar. O mesmo da noite anterior. Aquilo confirmou algo que ela já suspeitava. Aquela pessoa não era um episódio isolado. Era presença constante, presença diária, presença que ocupava espaços que antes eram dela. Ela pegou o próprio celular, abriu a câmera e quase sem pensar, tirou uma foto da tela dele enquanto ainda estava acesa com a notificação. Não leu o conteúdo. Não precisava. O nome já dizia o suficiente. Guardou o telefone no bolso e respirou fundo. Não sabia ainda o que faria com aquilo, mas sabia que precisava parar de confiar apenas na memória e no sentimento. Precisava de fatos, precisava de registros, precisava de algo concreto, caso decidisse enfrentar aquilo algum dia. Ele acordou alguns minutos depois. Como sempre, a primeira coisa que fez foi pegar o celular. Olhou a tela, digitou algo rápido, e só então pareceu perceber a presença dela no quarto. Bom dia, disse, com a voz ainda carregada de sono. Bom dia, ela respondeu, controlando o tom. Na cozinha, ele falou sobre o dia, sobre o trabalho, sobre coisas pequenas e banais.
mais. Comentou que talvez chegasse tarde naquela noite, que havia uma reunião que poderia se estender mais do que o previsto. Ela mexia o café devagar, observando o movimento da colher, tentando não deixar que o nervosismo aparecesse no rosto. Que horas você acha que termina? Perguntou, num tom que soou casual até para ela mesma. Ele deu de ombros. Não sei, depois das 10 talvez. Ela sentiu, como se aquilo não significasse nada, mas guardou a informação. Depois que ele saiu, o apartamento voltou a ficar silencioso. Não era mais o silêncio pesado da noite anterior. Era um silêncio cheio de pensamentos. Ela sentou no sofá e abriu o próprio celular. Voltou às mensagens que tinha fotografado mentalmente, as imagens que ainda estavam gravadas na memória. Pensou em cada detalhe dos últimos meses. Nas vezes em que ele chegou tarde. Nas vezes em que disse estar cansado demais para conversar. Nas vezes em que parecia distante mesmo estando fisicamente presente. E começou a perceber padrões. Dias específicos da semana em que ele sempre demorava mais. Horários que se repetiam. Desculpas que mudavam de forma mas não de sentido. Aquilo não era aleatório. Era rotina. E rotina não nasce do nada. Ela decidiu que precisava observar mais. Não agir por impulso. Não confrontar sem entender o tamanho real daquilo tudo. Nos dias seguintes, manteve o comportamento normal. Perguntava sobre o trabalho, comentava coisas simples, respondia às mensagens dele com a mesma naturalidade de sempre. Por dentro, no entanto, estava atenta a tudo. Percebeu que ele estava mais cuidadoso com o celular. Nunca deixava longe. Levava para o banheiro. Colocava no bolso mesmo dentro de casa. Se a tela acendia, ele olhava rápido demais como se temesse que alguém pudesse ver. Uma noite enquanto ele tomava banho, o celular ficou sobre a mesa da sala. A tela acendeu com uma notificação. Ela viu o nome de novo, o mesmo. Não tocou no aparelho, apenas olhou. Os dias seguintes passaram com uma lentidão estranha. Não porque o tempo estivesse realmente mais devagar, mas porque cada pequeno gesto agora parecia carregar um peso diferente. Ela continuava cumprindo a rotina, acordava cedo, fazia café, perguntava sobre o dia dele, respondia mensagens com a mesma naturalidade de sempre. Para qualquer pessoa de fora, nada havia mudado. Mas por dentro, tudo estava em constante movimento. Ela observava. Observava o jeito como ele se levantava no meio da noite para olhar o celular. Observava como, durante o jantar, às vezes se distraía com a tela iluminando discretamente o rosto. Observava como, sempre que ela se aproximava, ele virava o aparelho para baixo ou o colocava no bolso. Antes esses detalhes teriam passado despercebidos. Agora pareciam gritantes. Ela começou a perceber padrões mais claros. Não apenas nos horários em que ele chegava tarde, mas também nos dias em que isso acontecia. Terças e quintas quase sempre vinham acompanhadas de alguma reunião inesperada. Alguns sábados surgiam com compromissos que ele dizia não poder adiar. As desculpas mudavam, mas a ausência era constante. Numa tarde, enquanto organizava a casa, encontrou um recibo esquecido no bolso de uma calça dele que estava no cesto de roupas. Era de um restaurante que ela conhecia bem, mas que eles não frequentavam havia meses. O papel estava amassado, como se tivesse sido colocado ali às pressas. Ela ficou alguns segundos olhando para aquilo, sentindo o coração bater mais forte. Olhou a data. Era de uma noite em que ele tinha dito que jantara com colegas de trabalho. Ela guardou o recibo no fundo de uma gaveta, sem saber ainda por quê. Talvez apenas para confirmar para si mesma que não estava imaginando coisas. Mas aquele pequeno detalhe abriu espaço para outros. Começou a notar cheiros diferentes na roupa dele. Perfume que não era o dela. Às vezes quase imperceptível, às vezes mais evidente. Em outra ocasião, encontrou um guardanapo de papel dobrado no bolso do casaco, com o número de telefone escrito à caneta. Não havia nome, apenas o número. Ela ficou olhando para aquilo por um tempo que pareceu longo demais. Não ligou, ainda não, mas guardou. As peças estavam se acumulando. Uma noite, ele comentou, com a naturalidade de quem fala do clima, que talvez precisasse viajar a trabalho na semana seguinte. Seria rápido.
1 ou 2 dias no máximo. Disse que avisaria assim que tivesse certeza. Ela assentiu, mas sentiu algo se apertar no peito. Não porque não acreditasse em viagens de trabalho, mas porque aquela justificativa começava a aparecer com frequência demais. Quando ele foi tomar banho, ela ficou sozinha na sala. O celular dele estava sobre a mesa. A tela acendeu com uma notificação. Ela viu o nome aparecer de novo. O mesmo. Ela não tocou, mas a repetição daquele nome, daquela presença invisível, começava a ocupar espaço demais dentro dela. Naquela noite, quando ele dormiu, ela ficou acordada por um longo tempo. Olhava para o teto, para as sombras nas paredes, para o contorno do rosto dele no escuro. Pensava em tudo que vinha juntando dentro de si nos últimos dias. Recibos, horários, mensagens, ausências, pequenos sinais que isolados poderiam ser explicados, mas juntos formavam uma história bem diferente. Na manhã seguinte, decidiu fazer algo simples. Pegou o próprio celular e abriu as redes sociais. Digitou o nome que tinha visto nas notificações. Não sabia exatamente o que esperava encontrar, mas encontrou. O perfil era aberto. As fotos eram recentes. A mulher parecia segura de si, sorria em quase todas as imagens. Havia fotos em cafés, restaurantes, alguns lugares que pareciam estranhamente familiares. Ela começou a rolar a tela devagar, observando datas, cenários, pequenos detalhes ao fundo das imagens. Em uma das fotos, reconheceu o restaurante do recibo que tinha guardado. Em outra, um lugar que ele disse ter ido com colegas do trabalho. O coração bateu mais forte. Não era prova definitiva, mas era mais uma peça. Continuou olhando. Em uma publicação de algumas semanas atrás, a legenda falava sobre noites especiais e companhias que fazem tudo valer a pena. Nada explícito, mas o tom era íntimo demais para ser ignorado. Ela fechou o aplicativo e deixou o celular sobre a mesa. Ficou alguns minutos olhando para a parede, tentando organizar os pensamentos. A ideia de confrontar passava pela cabeça, mas ainda parecia cedo demais. Ela sentia que precisava entender o tamanho real daquilo antes de dizer qualquer coisa. À noite, quando ele voltou para casa, trouxe vinho. Disse que sentiu saudade, que eles andavam distantes, que talvez pudessem jantar juntos e conversar. O gesto pareceu quase fora de lugar, depois de tantos dias de frieza. Ela aceitou. Sentaram-se à mesa. Conversaram sobre coisas banais. Depois daquela noite, algo mudou dentro dela de forma silenciosa, mas definitiva. Não era mais apenas a suspeita que a acompanhava. Era a sensação clara de que existia uma estrutura por trás de tudo aquilo. Não se tratava só de mensagens trocadas às escondidas ou de encontros ocasionais. Havia organização. Havia repetição. Havia uma lógica que não combinava com um erro impulsivo. Ela continuou agindo normalmente. Preparava o café, perguntava sobre o trabalho, respondia às mensagens com o mesmo tom de sempre. Ele, por sua vez, parecia alternar entre dois comportamentos, às vezes distante, preso ao celular, às vezes estranhamente atencioso, como se tentasse compensar algo. Essa alternância começou a chamar a atenção dela. Percebeu que nos dias em que ele ficava mais carinhoso, geralmente saía mais cedo no dia seguinte. Nos dias em que chegava muito tarde, no dia anterior, tinha sido especialmente presente. Como se estivesse sempre tentando equilibrar duas versões de si mesmo. Numa terça-feira ele saiu apressado dizendo que precisava resolver um problema no trabalho. Tão apressado que esqueceu a pasta de documentos sobre a mesa da pequena área que usava como escritório em casa. Ela só percebeu a pasta horas depois quando foi arrumar a sala. Ficou alguns segundos olhando para aquilo. Pensou em mandar uma mensagem avisando. Pensou em ligar, mas algo a fez parar. Ele não ligou perguntando pela pasta. Não mandou mensagem. Não voltou para buscar. Aquilo por si só já dizia muito. Enquanto guardava algumas coisas, notou que o notebook dele estava sobre a mesa aberto, mas com a tela bloqueada. Ele quase nunca deixava o computador assim. Sempre fechava tudo, sempre guardava, sempre era cuidadoso demais. Ela sentou na cadeira.
Ficou alguns segundos apenas olhando para a tela escura como se estivesse diante de uma porta que não sabia se devia abrir. Durante anos nunca tinha sentido necessidade de mexer em nada dele. Sempre acreditou que confiança era a base de tudo. Mas agora a confiança já estava quebrada, mesmo que ele ainda não soubesse. Tentou a senha que ele costumava usar para quase tudo. Não funcionou. Tentou outra variação. Nada. Por um momento pensou em desistir. Levantar, fechar o notebook e fingir que nunca tinha se sentado ali. Mas então lembrou de uma data que ele sempre dizia ser importante, embora nunca explicasse exatamente por quê. Digitou a data. A tela desbloqueou. O coração bateu mais forte. Ela ficou alguns segundos parada, sem tocar em nada, apenas respirando, tentando se preparar para o que poderia encontrar. Sabia que a partir dali, mesmo que não houvesse nada, algo dentro dela já tinha mudado para sempre. Abriu o navegador. O histórico estava vazio, limpo demais. Aquilo não era normal para alguém que usava o computador todos os dias. Abriu o e-mail. Havia muitas mensagens comuns, trabalho, contas, avisos automáticos. E no meio delas uma chamou a atenção. O assunto dizia contrato confirmado. Ela abriu. O corpo inteiro pareceu gelar. Era a confirmação de um contrato de aluguel. Um apartamento mobiliado, mensal, em outro bairro da cidade. O nome dele estava lá. A data de início também. 2 meses atrás. 2 meses vivendo algo paralelo à vida que ela acreditava ter. Ela leu e releu tentando encontrar alguma explicação alternativa. Talvez fosse para um amigo. Talvez fosse para algum projeto. Talvez estivesse relacionado ao trabalho. Mas cada linha tornava mais claro que não havia outra interpretação possível. Abriu o anexo. Fotos do apartamento. Um lugar pequeno, organizado, impessoal demais para ser apenas um investimento. Era o tipo de espaço feito para alguém morar, mesmo que discretamente. Um lugar sem marcas pessoais, mas claramente pensado para uso frequente. As mãos começaram a tremer. Não era só traição. Era planejamento. Era logística. Era uma vida paralela sendo sustentada com método. Ela fechou o notebook rapidamente quando ouviu o barulho da chave na porta. O coração disparou. Ele entrou apressado, falando que tinha esquecido a pasta e precisava buscá-la rápido. Foi direto até o escritório. Ela ficou na sala fingindo mexer no celular. Ele pegou a pasta, virou-se para sair, mas parou por um segundo ao ver o notebook. Você mexeu aqui? Perguntou, tentando soar casual. Ela levantou os olhos devagar. Não, por quê? Ele a olhou por um instante mais longo do que o normal. Depois desviou o olhar. Nada. Achei que tinha deixado fechado. Saiu logo em seguida. Quando a porta se fechou, ela sentiu o ar voltar aos poucos aos pulmões. Agora não havia mais apenas suspeitas. Havia algo concreto. Havia endereço. Havia datas. Havia prova de que aquilo não era improviso. Naquela noite ele voltou diferente, mais atento. Sentou ao lado dela no sofá. Perguntou sobre o dia, comentou coisas pequenas. Era quase como se estivesse tentando testar o clima. Sentir se algo tinha mudado. Depois daquele dia em frente ao prédio, algo dentro dela deixou de procurar explicações. Ela já não precisava entender se era verdade. Ela precisava decidir o que faria com a verdade. Nos dias seguintes, manteve a mesma postura controlada. Nenhum confronto, nenhuma pergunta direta, nenhuma acusação. Ele parecia confortável demais com a própria rotina dupla. E isso a fez perceber algo importante. Ele acreditava que estava seguro, e é justamente quando alguém se sente seguro demais que começa a errar. Ele continuava alternando comportamentos, em alguns dias distante e absorto no celular, em outros surpreendentemente atencioso, como se estivesse tentando reafirmar uma normalidade que só existia na superfície. Numa quarta-feira à noite, enquanto jantavam, ele comentou casualmente que talvez precisasse viajar novamente na semana seguinte. Disse que seria rápido, apenas uma noite fora. Ela levantou os olhos devagar. Vai ficar em qual hotel? Perguntou no mesmo tom tranquilo de sempre. Ele respondeu rápido demais. Ainda não sei. A empresa vai reservar. Ela sentiu, mas sabia que em todas as viagens anteriores ele mesmo organizava a hospedagem. Sempre gostou de controlar detalhes. Aquela resposta foi automática demais. E isso a fez entender que ele já não estava apenas mentindo. Estava improvisando. Naquela madrugada,
Enquanto ele dormia, ela levantou da cama e foi até a sala. Sentou-se no sofá no escuro e ficou ali por alguns minutos, respirando devagar. Ela precisava de algo definitivo, não apenas para confrontá-lo, mas para não deixar que ele distorcesse tudo quando chegasse a hora. Na manhã seguinte ele saiu cedo. Disse que teria uma reunião importante antes do almoço. Ela esperou 10 minutos. Depois pegou o carro. Não foi direto ao prédio dessa vez. Foi ao trabalho dele. Estacionou a uma certa distância e observou. O carro dele não estava lá. Ela olhou o relógio. O horário da reunião importante já tinha começado. Ficou ali por quase 40 minutos. Nada. O carro não apareceu. Ela sentiu o estômago apertar, mas não foi surpresa. Era confirmação. Saiu dali e dirigiu até o prédio do apartamento. Dessa vez não ficou dentro do carro. Entrou, o porteiro já a reconhecia da visita anterior. Bom dia, disse ela mantendo a voz firme. Estou pensando em alugar um apartamento aqui e queria ver novamente aquela unidade modelo. Ele assentiu. Subiram. Quando chegaram ao terceiro andar, o corredor estava silencioso. Ela caminhou devagar, e então viu algo que fez o coração acelerar. A porta do apartamento dele estava entreaberta. Não totalmente aberta, mas o suficiente para indicar presença. Ela parou. O porteiro seguiu adiante para abrir a outra unidade, sem perceber que ela tinha ficado para trás. Ela deu um passo, depois outro. Aproximou-se da porta entreaberta. Vozes baixas, mais claras. A voz dele, e a dela. Ela não ouviu palavras específicas, mas ouviu o tom. Intimidade, naturalidade, como duas pessoas que não estavam escondidas. Ela ficou ali por alguns segundos que pareceram longos demais. Não bateu, não entrou, deu 2 passos para trás, respirou fundo, e voltou pelo corredor antes que o porteiro percebesse. Desceu as escadas com a sensação de que algo dentro dela tinha terminado de vez. Não era mais hipótese, não era mais investigação. Era realidade em funcionamento. Ela saiu do prédio com uma frieza que a própria desconhecia. No carro ficou alguns minutos parada. Não chorou, não gritou, mas tomou uma decisão. Ele não enfrentaria um confronto emocional. Ele enfrentaria fatos. Depois de sair daquele prédio pela segunda vez, ela não sentiu desespero. Sentiu precisão. Durante semanas, ela foi tomada por dúvidas, dor e incredulidade. Agora não. Agora havia algo mais frio, mais organizado dentro dela. A emoção não tinha desaparecido, mas estava sob controle. Ele acreditava que estava conduzindo 2 vidas com habilidade. Ela decidiu que ele iria conduzi-las até o próprio colapso. Naquela noite, quando ele chegou em casa, parecia tranquilo demais. Comentou sobre o trânsito, sobre o cansaço, sobre a reunião que quase não terminou. Ele falava com naturalidade, como alguém que repete uma história já ensaiada. Ela observava. Cada palavra tinha um peso diferente agora. Você vai mesmo viajar semana que vem? Perguntou, enquanto recolhia os pratos do jantar. Vou, respondeu ele, sem hesitar. Já está tudo certo. Já sabe onde vai ficar? Ele fez uma pausa quase imperceptível. Sim, a empresa reservou. Mentira. Ela sabia que ele mesmo organizava tudo. Ela assentiu. E naquele momento tomou uma decisão definitiva. Ela não iria confrontá-lo no calor da descoberta. Ela iria desmontá-lo no momento certo. Nos dias seguintes, começou a agir com uma leve mudança estratégica. Ficou mais leve, mais gentil, até mais próxima. Ele pareceu relaxar diante dessa mudança. Isso deixou confortável. E conforto gera descuido. Na sexta-feira, ela sugeriu algo que ele não esperava. Por que a gente não sai sábado à noite? Perguntou casualmente. Ele pareceu surpreso. Sábado? Faz tempo que não fazemos nada juntos. Ele hesitou. Ela percebeu. Se você estiver ocupado, tudo bem, completou com naturalidade. Ele engoliu seco. Não. Claro que não. A gente pode sair sim. Ela sorriu, mas por dentro, já estava 2 passos à frente. Sábado chegou. Ela se arrumou com calma. Escolheu um vestido que ele sempre elogiava. Maquiagem discreta. Cabelo arrumado. Não para impressioná-lo.
mas para marcar presença. Eles saíram. O restaurante escolhido foi proposital. Era próximo ao bairro onde ficava o apartamento. Ele não percebeu. Durante o jantar, ele parecia inquieto. Conferia o celular com frequência. Respondia mensagens rápidas. Ela fingia não notar. Em determinado momento, ela apoiou a taça na mesa e disse: "Vamos dar uma volta depois do jantar, só caminhar um pouco." Ele hesitou novamente. "Está tarde." "Não tanto." Ele aceitou. Saíram do restaurante. Ela conduziu o caminho com naturalidade, conversando sobre coisas banais. O clima estava quase tranquilo demais, até que viraram a esquina, e o prédio apareceu à frente. Ela parou. Ele também. O corpo dele ficou rígido. Ela olhou para a fachada, depois para ele. "Engraçado", disse, com voz serena. "Sempre achei esse prédio bonito." Ele não respondeu. O silêncio dele disse tudo. "Já entrou aqui alguma vez?" perguntou, ainda sem elevar o tom. Ele piscou algumas vezes. "Não." A mentira saiu automática. Ela deu alguns passos em direção à entrada. Ele não a seguiu de imediato. "Vamos subir", disse ela. "Simples. Subir? Quero ver como são os apartamentos." Ele ficou pálido. Agora, ela o encarou. Pela primeira vez, não havia suavidade no olhar dela. "Sim, agora." Ele percebeu. Finalmente percebeu. "Você sabe", murmurou. Ela sustentou o olhar. "Sei." O silêncio entre eles foi pesado. Não havia mais espaço para improviso. Ele tentou falar. "Eu posso explicar. Eu já sei o suficiente." Ela entrou no prédio. Ele veio atrás. O porteiro a reconheceu novamente, mas não disse nada. O elevador parecia pequeno demais para os dois. O ar estava denso. Ela apertou o botão do terceiro andar. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando as portas se abriram, o corredor estava silencioso. Ela caminhou até a porta. Parou diante dela. Virou-se para ele. "Abre." Ele ficou imóvel. "Abre", repetiu firme. Com mãos visivelmente tensas, ele tirou a chave do bolso. A porta se abriu. O apartamento estava vazio. A luz da sala acesa. A sensação de presença recente no ar. Ela entrou. Observou tudo. O sofá. A mesa. O quarto parcialmente visível pelo corredor. Ela caminhou até o centro da sala. "É aqui que você trabalha até tarde." Ele não respondeu. "É aqui que você resolve reuniões importantes." Silêncio. Ela não falou durante o caminho de volta. Ele também não. O silêncio dentro do carro não era mais o mesmo de antes. Antes era um silêncio de distância. Agora era um silêncio de verdade exposta. Ele dirigia com as mãos rígidas no volante. Ela olhava pela janela, observando as luzes da cidade passarem como se estivesse vendo tudo de fora da própria vida. Quando chegaram em casa, ele desligou o carro, mas não desceu imediatamente. "A gente precisa conversar", disse. "Finalmente." Ela abriu a porta. "Você precisa falar. Eu já ouvi demais nos últimos meses." Entrou no apartamento sem esperar resposta. Ele veio atrás. A porta se fechou, e pela primeira vez aquele lugar parecia pequeno demais para comportar o que precisava ser dito. Ela deixou a bolsa sobre a mesa e ficou de pé no centro da sala. Ele tentou começar. "Eu não planejei que isso chegasse nesse ponto." Ela o encarou. "Você alugou um apartamento. Isso é planejamento." Ele passou a mão pelo rosto. "Eu estava tentando organizar as coisas." "Organizar o quê?" A voz dela subiu pela primeira vez. 2 agendas, 2 discursos, 2 papéis. Ele respirou fundo. "Eu nunca deixei de me importar com você." A frase soou fraca. "Pequena, você deixou de respeitar." Ela respondeu. O silêncio voltou. Ele parecia menor ali, não fisicamente, mas moralmente. "Eu ia terminar com ela", disse quase num impulso. Ela riu, mas sem humor. "Quando?" "Depois do 3º mês de aluguel, depois do 6º, ele não tinha resposta, porque não existia uma data. Ele não estava tentando terminar. Ele estava tentando sustentar. Ela caminhou até o quarto e abriu o armário. Começou a separar algumas roupas dele. Ele a seguiu. "O que você está fazendo?" "Tornando sua vida mais simples", respondeu, sem olhar para ele. "Não faz isso. A gente pode resolver."
Ela virou-se lentamente. Resolver é o que você faz com problemas pequenos. Isso aqui foi escolha. Ele tentou se aproximar. Ela deu um passo para trás. Você mentiu todos os dias. Dormiu ao meu lado. Saiu dessa casa dizendo que ia trabalhar. E vinha daquele lugar como se fosse normal. Ele ficou em silêncio, porque qualquer tentativa de justificativa soaria ridícula. Ela continuou separando as roupas. Colocou tudo em uma mala. Você vai sair hoje? Perguntou ele assustado. Não, você vai. Ele ficou parado. Eu não tenho para onde ir. Ela o encarou com firmeza. Tem sim. A frase não precisou de explicação. Ele entendeu. O apartamento, a segunda vida, a escolha que ele fez. Ele sentou na beira da cama passando as mãos pelo rosto. Eu errei. Você decidiu. O peso das palavras caiu sobre ele. Ela fechou a mala e a colocou na sala. Você tem até amanhã de manhã para tirar o resto das suas coisas. Ele a olhava como se estivesse tentando reconhecer a mulher à sua frente. Ela não estava gritando, não estava quebrando nada, estava decidindo, e isso era mais assustador. Você não pode simplesmente acabar com tudo assim, ele disse. Ela respirou fundo. Não fui eu que acabei. O silêncio se espalhou novamente. Ele sabia que não havia argumento possível. Sabia que qualquer tentativa de inverter a situação seria frágil demais diante dos fatos. Ela sentou no sofá. Pela primeira vez desde o início daquela conversa, a voz dela saiu mais baixa. Eu fiquei meses tentando entender o que estava errado comigo. Ele levantou os olhos. Não era comigo. Ele não respondeu, porque sabia que ela estava certa. Eu achei que estava distante, que não estava sendo suficiente, que era cansaço, que era fase. Ela o encarou diretamente. Nunca foi falta minha. Ele abaixou a cabeça. Aquela frase era o que mais doía, porque era verdade. Ele tinha escolhido, não por carência, não por abandono, mas por conveniência. A campainha tocou. Os dois se olharam surpresos. Ele franziu a testa. Você está esperando alguém? Ela levantou devagar. Foi até a porta. Abriu. E o mundo dele mudou pela segunda vez naquela noite. Era ela, a outra mulher, parada ali com o rosto pálido e os olhos vermelhos. Ela olhou primeiro para a esposa, depois para ele lá dentro. Eu precisava confirmar, disse com a voz firme apesar do tremor. O silêncio se instalou novamente, mas agora não era silêncio de dúvida, era silêncio de colapso. A esposa deu um passo para o lado. Entra. Ele ficou parado no meio da sala, completamente exposto, sem narrativa, sem controle, sem versões diferentes para cada uma. As duas mulheres agora estavam na mesma sala, e ele não tinha mais como dividir histórias. Ele não esperava que aquilo acontecesse, mas no fundo talvez sempre soubesse que mentiras acumuladas acabam se encontrando. E naquele instante tudo que ele construiu em segredo começou a ruir de verdade. A sala parecia pequena demais para os três. Ele estava parado no meio, imóvel, como alguém que finalmente percebeu que não havia mais versões possíveis para contar. Não havia como adaptar a narrativa. Não havia como mudar o tom dependendo de quem estivesse ouvindo. As duas estavam ali, frente a frente. A esposa fechou a porta atrás da outra mulher. O silêncio era quase sufocante. A outra mulher foi a primeira a falar. Você disse que estava separado. A voz não era alta, era firme. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu de imediato. Eu estava resolvendo, tentou. Resolvendo o quê? A esposa interrompeu. Porque pelo que eu vi, você estava organizando a agenda. Ele passou a mão pelo cabelo, nervoso. Eu não queria machucar ninguém. A outra mulher deu um passo à frente. Mas você machucou. Ele olhou para uma, depois para a outra, talvez tentando calcular qual discurso usar. Mas não havia discurso possível quando as duas versões estavam na mesma sala. Você dormia com ela. A outra mulher disse, encarando-o, e vinha para aquele apartamento dizendo que estava livre. A esposa sentiu a frase atravessar o ar como uma confirmação brutal. Ele tentou se defender. Eu estava confuso. A esposa deu um passo em direção a ele.
Confuso não paga aluguel mensal. O silêncio que seguiu foi definitivo. A outra mulher virou-se para a esposa. Há quanto tempo vocês estão casados? 8 anos, ela respondeu sem hesitar. A informação caiu como peso. A outra mulher respirou fundo, visivelmente afetada. Ele me disse que vocês praticamente não se falavam. A esposa sustentou o olhar. Nós falávamos. Ele só falava com você também. Ele parecia cada vez menor no centro da sala. Eu não sabia como sair disso. Ele disse, finalmente. A esposa respondeu com frieza. Você não queria sair, e aquela era a verdade mais dura. Ele não estava preso, ele estava confortável. A outra mulher passou a mão pelos olhos, tentando segurar o choro. Você me fazia sentir especial, disse com a voz quebrando. Dizia que comigo era diferente. Ele não respondeu, porque qualquer resposta seria vazia. A esposa caminhou até a mesa e pegou a mala que já tinha separado. Colocou-a no chão perto dele. Você não precisa mais escolher. Ele a encarou confuso. Porque eu já escolhi. A frase ecoou. A outra mulher olhou para a esposa surpresa. Você vai? Sim, ela respondeu. Ele não fica mais aqui. Ele sentiu o impacto real naquele momento. Você não pode fazer isso. Posso. A firmeza na voz dela não deixava dúvida. Ele tentou se aproximar. A gente pode conversar com calma. Ela sustentou o olhar. Eu passei meses conversando sozinha. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Mas agora era diferente. Era um silêncio de decisão. A outra mulher respirou fundo. Eu não vou ficar com alguém que vive 2 vidas. Ela virou-se para ele. Eu não sou a segunda opção de ninguém. Ele olhou desesperado para ela. Não é isso. É exatamente isso. Ela caminhou até a porta. Parou por um instante. Olhou para a esposa. Sentiu. Eu sei. Não havia rivalidade ali. Havia entendimento. A outra mulher saiu. A porta se fechou. Ele ficou ali, sem a amante, sem o controle, sem a narrativa. A esposa ficou alguns segundos em silêncio, observando-o. Ele parecia finalmente compreender o tamanho do que tinha feito. Eu perdi tudo, murmurou. Ela respondeu com calma. Você abriu mão. Ele afundou no sofá. Eu nunca quis isso. Ela respirou fundo. Você quis manter tudo, e isso é o que destruiu tudo. O peso da verdade era esmagador. Ela pegou a chave do carro dele sobre a mesa e colocou ao lado da mala. Amanhã cedo, você sai. Ele levantou os olhos, mas não havia mais força neles. Ela caminhou até o quarto, fechou a porta, sentou-se na cama. Pela primeira vez desde que tudo começou, sentiu uma mistura estranha de dor e libertação. Não porque não doce, mas porque não havia mais dúvida. Não havia mais investigação. Não havia mais espera. A mentira estava exposta, e ele finalmente estava sozinho dentro dela. O dia amanheceu mais claro do que o normal. Ela acordou antes do despertador. Por alguns segundos, ficou olhando para o teto, tentando entender por que o ar parecia diferente. Então lembrou, não era o início de uma suspeita, não era a fase da dúvida. Era o dia em que ele sairia daquela casa. Virou a cabeça devagar. Ele estava acordado, sentado na beira da cama, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas, o olhar perdido no chão. Pela primeira vez em muito tempo, não havia celular na mão dele. O silêncio entre os dois não era constrangedor, era definitivo. Ela levantou sem dizer nada. Foi até o banheiro. Lavou o rosto, olhou-se no espelho. Os olhos estavam cansados, mas firmes. Quando saiu, ele ainda estava na mesma posição. Eu não dormi, ele disse, quase num sussurro. Ela apenas assentiu. Também não tinha dormido direito, mas a diferença era que ela não estava ali esperando salvação. Ele estava. No café da manhã, não houve conversa. Ele mexia na xícara sem beber. Ela comia devagar, tentando manter a estabilidade que havia construído na noite anterior. Você vai mesmo fazer isso? Ele perguntou. Finalmente, ela levantou os olhos. Já está feito. Ele passou a mão pelo rosto. A gente tem uma história. Ela respondeu sem hesitar. E você decidiu dividir ela. A frase foi simples, mas esmagadora. Ele levantou e começou a andar pela sala inquieto. Eu posso consertar isso. Ela o observava. Consertar não é apagar o que aconteceu. Ele parou diante dela.
Eu termino tudo. Eu fecho aquele apartamento. Eu faço o que for preciso. Ela respirou fundo. Você só está disposto a fazer isso porque foi descoberto. O silêncio que veio depois foi pesado, porque ele sabia que era verdade. Ele não tinha planejado terminar. Ele tinha planejado manter. Ela levantou e caminhou até a porta do quarto. Suas coisas estão na sala. O resto você busca depois. Ele olhou ao redor como se estivesse vendo a casa pela última vez. As fotos na parede. O sofá que escolheram juntos. A mesa onde dividiram tantas noites. Era ali que a ficha começava a cair. Ele pegou a mala. Parou na porta. Você não vai nem olhar para mim. Ela olhou, mas não com dor, com clareza. Eu passei, já não estava aqui. Ele engoliu seco. Saiu, a porta se fechou. O som ecoou pelo apartamento. Ela ficou parada no meio da sala, esperando sentir algo devastador. Mas o que veio foi silêncio. Um silêncio diferente. Um silêncio limpo. Caminhou até a janela. Viu ele colocar a mala no carro. Entrar, ficar alguns segundos parado antes de ligar o motor. E então ir embora. Sem drama, sem gritos, sem espetáculo. Apenas consequência. Ela voltou para o sofá e sentou. A casa estava vazia, mas não parecia mais sufocante. Parecia honesta. Pegou o celular. Havia uma mensagem da outra mulher. Eu terminei. Não sabia de nada. Me desculpa. Ela leu 2 vezes. E respondeu apenas que eu sei. Colocou o celular de lado. Fechou os olhos por alguns segundos. A dor ainda estava ali, mas não era mais dúvida. Era encerramento. Algumas horas depois ele mandou mensagem. Podemos conversar? Ela leu. Não respondeu. Não por raiva, mas porque não havia mais o que negociar. No fim da tarde, ela começou a organizar o apartamento. Tirou algumas fotos da parede. Mudou móveis de lugar. Abriu as janelas. Era como se estivesse reorganizando não apenas o espaço físico, mas a própria vida. À noite sentou no sofá onde tantas vezes se sentiu ignorada. Agora não havia ninguém ao lado, mas também não havia mentira. Ela entendeu algo importante naquele silêncio. Ele não tinha perdido apenas 2 mulheres. Ele tinha perdido estabilidade, conforto, confiança. E ela não tinha perdido o marido. Tinha recuperado a própria dignidade. O telefone vibrou novamente. Mensagem dele. Eu nunca quis que fosse assim. Ela olhou para a tela. Digitou. Apagou. Digitou de novo. Enviou apenas uma frase. Mas foi você quem escolheu. Desligou o celular. Encostou a cabeça no sofá. Respirou fundo. E pela primeira vez desde que tudo começou, sentiu algo que não sentia há meses. Paz. A primeira noite fora de casa foi diferente do que ele esperava. Ele não voltou para o apartamento do 3º andar. Não imediatamente. Dirigiu por quase 40 minutos sem destino certo, tentando organizar a própria cabeça. A mala no banco de trás parecia mais pesada do que deveria. Não pelo conteúdo, mas pelo que representava. Quando finalmente estacionou diante do prédio que alugara meses antes com tanta confiança, ficou parado dentro do carro por alguns minutos. Ali era o lugar que simbolizava a liberdade que ele achava que estava construindo. Mas agora parecia apenas um erro caro. Subiu, abriu a porta. O apartamento estava exatamente como havia deixado, organizado, impecável, vazio. Sentou no sofá. Pela primeira vez o silêncio daquele lugar não parecia confortável, parecia acusador. Pegou o celular. Nenhuma mensagem dela, nenhuma ligação. A outra mulher também não havia respondido às tentativas dele desde a noite anterior. Ele começou a perceber algo que não tinha calculado. Ele não tinha uma segunda opção segura. Ele tinha 2 ilusões simultâneas, e ambas tinham desmoronado no mesmo dia. Enquanto isso, na casa que agora era apenas dela, o clima era outro. Ela acordou mais leve. Ainda doía, mas era uma dor limpa, sem engano, sem confusão. Preparou o café, sentou-se na mesa sozinha, e percebeu algo curioso. O silêncio não era opressor. Era tranquilo. O celular vibrou. Mensagem dele. Podemos conversar hoje. Eu preciso explicar algumas coisas. Ela leu. Deixou a tela apagar. Não respondeu. Minutos depois, outra mensagem. Eu não vou desistir da gente. Ela respirou fundo. Não era mais sobre insistência. Era sobre consequência. Guardou o celular na bolsa e saiu para resolver algumas coisas pendentes. Foi ao banco. Conversou com o advogado que havia contatado dias antes. Organizou documentos.
Falou sobre divisão de bens. Cada assinatura parecia consolidar algo que já estava decidido dentro dela. Não era impulso, era continuidade. No apartamento do terceiro andar, ele tentava organizar a própria narrativa. Ligou para outra mulher. Ela atendeu depois de algumas tentativas. O que você quer? A voz dela estava firme. A gente precisa conversar. Não, você precisa lidar com o que fez. Ele tentou explicar. Disse que estava perdido. Disse que nunca quis magoar ninguém. Disse que estava sob pressão. Ela foi direta. Você não estava perdido. Você estava confortável. A frase soou familiar, porque era a mesma que a esposa tinha usado. Ele percebeu que ambas enxergaram exatamente a mesma coisa. Eu escolhi você, ele disse, num impulso. Houve silêncio do outro lado. Não, ela respondeu, você escolheu mentir, e desligou. Ele ficou olhando para o celular por longos segundos. A realidade começava a se instalar de verdade. Ele tinha passado meses equilibrando duas realidades, acreditando que controlava tudo. Agora não controlava nada. À noite ele apareceu na porta da casa. Ela não esperava, mas também não se assustou. Quando a campainha tocou, ela já imaginava quem era. Abriu, ele estava ali, sem arrogância, sem postura defensiva, apenas abatido. Eu preciso falar com você, disse. Ela cruzou os braços. Você já falou demais. Eu estou sozinho. A frase saiu quase como um pedido de socorro. Ela sustentou o olhar. Foi sua escolha. Ele respirou fundo. Eu sei que errei, mas a gente construiu uma vida. Não pode acabar assim. Ela respondeu com calma. Não acabou hoje. Acabou quando você decidiu ter outra. O silêncio entre eles era pesado. Ele parecia menor, vulnerável, mas vulnerabilidade não apaga traição. Eu nunca deixei de amar você. Ele insistiu. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Amar não é dividir. A frase ficou suspensa no ar. Ele tentou dar um passo à frente. Ela não se moveu. Eu preciso de tempo. Ele disse. Você teve meses. Ela respondeu. Ele percebeu que não havia mais espaço para convencimento. Não havia gritos. Não havia discussão. Havia limite. E limite é mais difícil de derrubar do que raiva. Então é isso. Ele perguntou. Ela respirou fundo. É consequência. Ele ficou alguns segundos parado. Depois assentiu levemente. Pela primeira vez parecia realmente entender. Virou-se. Desceu as escadas. E dessa vez, não havia apartamento alternativo que parecesse confortável. Porque agora ele sabia. Ele não tinha duas vidas. Ele tinha destruído uma, e perdido a outra. Ela fechou a porta. Encostou-se nela por alguns segundos. Não chorou. Não tremeu. Apenas sentiu a estabilidade da própria decisão. E pela primeira vez em muito tempo, percebeu que não estava esperando ninguém voltar. Os dias seguintes foram diferentes. Não mais tensos, não mais carregados de expectativa. E isso foi o que mais o incomodou. Ele mandava mensagens espaçadas. Você está bem? Podemos conversar. Eu sinto sua falta. Ela lia, às vezes horas depois, às vezes no dia seguinte, e quase nunca respondia. Não era joguinho, era ausência real. Ele começou a perceber que não estava lidando com uma mulher magoada esperando o pedido de desculpa. Estava lidando com alguém que já tinha atravessado o luto. Enquanto isso, na casa que agora parecia mais ampla, ela começava um processo silencioso de reconstrução. Mudou os móveis de lugar, guardou fotos que ainda doíam olhar, trocou as roupas de cama. Pequenos gestos, mas cada um deles era simbólico. Não estava apagando o passado. Estava reorganizando o presente. Numa tarde, saiu para cortar o cabelo. Nada radical, mas o suficiente para marcar uma transição. Quando se olhou no espelho do salão, viu algo diferente no próprio olhar. Não era tristeza, era firmeza. Ele, por outro lado, começou a enfrentar o que evitou durante meses a própria companhia. O apartamento alugado já não parecia refúgio. Era apenas um lugar onde o silêncio era alto demais. Tentou voltar à rotina. Trabalho, compromissos, reuniões. Mas algo estava diferente. A concentração falhava. Os pensamentos escapavam. Em um momento de descuido, deixou escapar uma informação errada numa reunião importante. O erro gerou questionamentos. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava emocionalmente inteiro o suficiente para sustentar a imagem de controle.
A vida dupla não tinha afetado apenas o casamento, estava começando a afetar tudo. Numa sexta-feira à noite, ele viu algo que não estava preparado para ver. Uma foto, postada por uma amiga dela. As duas sorrindo em um restaurante. Legenda simples: recomeços também são força. Ele ficou parado olhando para aquela imagem por minutos. Ela não parecia destruída. Não parecia abatida. Parecia leve. Aquilo mexeu com ele de uma forma que não esperava. Porque no fundo ele acreditava que ela estaria esperando arrependimento, esperando que ele voltasse diferente. Mas ela estava vivendo. E isso o desestabilizou. Na manhã seguinte ele apareceu novamente. Dessa vez sem aviso. Ela abriu a porta. Ele ficou alguns segundos apenas observando. Você está diferente, disse. Ela não perguntou como. Eu estou em paz, respondeu. Ele respirou fundo. Eu não estou. Ela sustentou o olhar. Isso não é responsabilidade minha. A frase não foi dita com dureza, foi dita com maturidade. Ele entrou, convidado apenas pelo silêncio. Olhou ao redor. Algumas mudanças eram visíveis. Você está seguindo em frente rápido demais, disse ele. Ela quase sorriu. Eu comecei a seguir em frente no dia em que descobri. Aquilo o atingiu, porque significava que ele estava atrasado. Ele ainda estava no momento da descoberta. Ela já estava no da reconstrução. Eu pensei que você lutaria mais, ele confessou. Ela respondeu com tranquilidade. Eu lutei. Você não percebeu. O silêncio se espalhou novamente. Mas dessa vez, não era pesado. Era esclarecedor. Ele estava começando a entender que não perdeu por causa do confronto. Perdeu muito antes. Perdeu quando ela começou a se sentir sozinha dentro do próprio casamento. Ainda existe alguma chance? Ele perguntou por fim. Ela pensou por alguns segundos. Não para decidir, mas para escolher as palavras. Ela respondeu sem hesitação. Enfim, ele fechou os olhos por um instante. Quando abriu, parecia finalmente aceitar. Não havia mais discussão possível. Não havia mais negociação. Ela não estava ferida esperando cura. Estava inteira escolhendo distância. Ele saiu. Dessa vez, sem insistir. E pela primeira vez desde que tudo desmoronou, ele começou a sentir algo que nunca tinha considerado de verdade. Arrependimento real. Não pelo que perdeu, mas pelo que fez. O arrependimento não veio de uma vez. Veio aos poucos, em detalhes. Na ausência de resposta. No silêncio das mensagens não lidas. No apartamento que já não parecia um refúgio, mas um lembrete constante do erro. Ele tentou voltar à rotina, como se nada tivesse acontecido. Tentou se concentrar no trabalho, nas reuniões, nos prazos. Mas o que antes era automático agora exigia esforço. Dormia mal, comia pouco, pensava demais, e o excesso de pensamentos começou a cobrar um preço. Numa reunião importante com clientes, ele se confundiu em dados básicos. Um colega precisou corrigir uma informação que ele normalmente saberia de cabeça. O erro foi pequeno, mas suficiente para chamar atenção. Depois da reunião, o superior o chamou de lado. Está tudo bem com você? Ele respondeu rápido demais. Está sim. Mas não estava. E isso começava a ficar visível. Enquanto isso, ela vivia uma fase diferente. Não era felicidade exagerada. Era estabilidade. Voltou a fazer coisas que tinha deixado de lado. Retomou um curso online que havia interrompido meses antes. Voltou a sair com amigas com mais frequência. Reorganizou a própria agenda. O curioso era que não estava tentando provar nada para ninguém. Estava apenas vivendo. Numa tarde de domingo, foi visitar a irmã. Conversaram por horas. Riram. Relembraram momentos antigos. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentiu drenada emocionalmente ao voltar para casa. Ao chegar, sentou no sofá e percebeu algo simples, mas poderoso. Ela não sentia falta dele. Sentia falta do que acreditava que tinham, mas não dele. E essa diferença mudou tudo. Ele, por outro lado, decidiu fazer algo impulsivo. Encerrar o contrato do apartamento. Ligou para a imobiliária. Pagou multa. Resolveu tudo em menos de uma semana. Quando fechou a porta pela última vez, ficou parado no meio da sala vazia. Ali era onde acreditava que tinha controle. Ali era onde acreditava que estava vivendo algo emocionante. Agora era apenas um espaço oco. Ele não tinha mais o apartamento. Não tinha mais a amante. E não tinha mais a esposa. Pela primeira vez estava completamente sozinho com as próprias decisões. Alguns dias depois, algo inesperado aconteceu.
Ela recebeu uma ligação. Era da empresa onde ele trabalhava, não para falar sobre ele diretamente, mas porque uma oportunidade interna havia sido aberta, e ela, que também trabalhava na mesma área em outra empresa, tinha sido indicada por um antigo colega. Era uma posição melhor, maior salário, mais responsabilidade. Ela ficou surpresa. Não tinha se candidatado a nada, mas alguém tinha lembrado dela. Aquilo mexeu com algo dentro dela. Durante meses, sentiu-se diminuída dentro do casamento. Agora estava sendo reconhecida fora dele. Marcou entrevista, preparou-se, foi, e saiu de lá com uma sensação que não sentia há muito tempo, confiança. Ele soube da entrevista dias depois, por meio de comentários internos. Quando ouviu o nome dela sendo mencionado no contexto profissional, sentiu um impacto diferente. Ela estava avançando. Enquanto ele tentava se recompor, a ficha caiu de forma mais dolorosa naquele momento. Ele não perdeu apenas a relação, perdeu a parceria, perdeu alguém que estava crescendo, e ele não tinha percebido. Numa noite chuvosa, ele parou em frente à casa dela novamente, mas dessa vez não tocou a campainha. Ficou dentro do carro, observando a luz da sala acesa, perguntando a si mesmo se ainda tinha direito de bater naquela porta. A resposta veio clara demais. Não. Ele deu partida e foi embora, porque pela primeira vez entendeu que insistência não é amor, é ego. Ego, e ela já tinha ultrapassado o ponto onde ego tem espaço. Na manhã seguinte, ela recebeu a ligação. Foi aprovada. A nova posição começaria em um mês. Desligou o telefone com um sorriso contido. Não era vingança. Não era revanche. Era progresso. Ela caminhou até a janela. O céu estava claro. Respirou fundo. E entendeu algo essencial. O fim não tinha sido o colapso. Tinha sido a libertação. A notícia da nova posição profissional se espalhou rápido. Ela não comentou com ele. Não avisou. Não fez questão de que ele soubesse. Mas ele soube. Ouviu o nome dela sendo mencionado no trabalho com respeito. Ouviu comentários sobre competência, sobre crescimento, sobre oportunidade merecida. Sentiu algo apertar dentro do peito. Orgulho, misturado com arrependimento. Ele percebeu tarde demais que não perdeu apenas uma esposa. Perdeu alguém forte, alguém que estava evoluindo. E ele não viu. Ou talvez tenha visto, e não valorizado. Do lado dela os dias seguiam firmes. Os documentos do divórcio estavam quase finalizados. A rotina estava reorganizada. A casa já não tinha vestígios dele espalhados pelos cantos. Era estranho como o espaço físico muda quando a presença emocional desaparece. Numa tarde, enquanto organizava algumas caixas antigas, encontrou uma foto dos dois no início do casamento. Eles estavam sorrindo. Não um sorriso de aparência, um sorriso real. Ela ficou alguns segundos olhando. Não sentiu raiva, sentiu nostalgia. Guardou a foto numa caixa não como lembrança dolorosa, mas como capítulo encerrado. Ele decidiu que precisava vê-la uma última vez. Não para convencer, não para pedir de novo, mas para entender se ainda havia alguma ponte. Mandou mensagem. Podemos conversar uma última vez. Prometo que não vou insistir. Ela leu. Pensou por alguns minutos e respondeu: pode vir amanhã às 18h assim. Ele chegou pontualmente. Não havia mais ansiedade nele. Havia algo mais pesado. Aceitação. Ela abriu a porta. Estava simples. Serena, ele entrou. Sentou-se no sofá que um dia dividiram. O silêncio não era desconfortável. Era honesto. Eu soube da sua promoção. Ele disse. Ela sentiu. Soube. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Ele respirou fundo. Você está bem? Não era pergunta. Era constatação. Ela respondeu com calma. Estou em paz. Ele abaixou o olhar. Eu nunca imaginei que fosse perder você assim. Ela não demorou para responder. Você não me perdeu assim. Foi aos poucos. A frase não foi dura. Foi verdadeira. Ele passou a mão pelo rosto. Eu achei que conseguiria administrar tudo. Você não estava administrando. Ela disse. Estava escondendo. Ele ficou em silêncio. Depois levantou os olhos. Você já me perdoou? Ela pensou por alguns segundos. Eu não guardo ódio. Ele engoliu seco. Mas eu não voltaria.
A clareza dela era quase dolorosa. Ele percebeu que não havia espaço para dramatização. Ela não estava magoada esperando reparação. Estava inteira escolhendo distância. Eu queria ter sido honesto, ele disse. Finalmente, ela respondeu com maturidade. Você queria não ter sido descoberto. A verdade ficou suspensa no ar. Ele não tentou negar, porque sabia. Ficaram alguns segundos em silêncio. Era a última vez que estariam ali, frente a frente, sem brigas, sem tensão, apenas com a realidade entre eles. Ele levantou. Eu espero que você seja muito feliz. Ela sustentou o olhar. Eu já estou sendo. A resposta não foi arrogante. Foi sincera. Ele caminhou até a porta. Parou por um instante. Olhou para trás. Ela estava de pé no meio da sala, segura, firme, diferente da mulher que meses antes duvidava de si mesma. Ele saiu. A porta se fechou pela última vez. Ela ficou alguns segundos parada. Não chorou, não se abalou, apenas respirou. Era o encerramento real. Não do relacionamento apenas, mas da versão dela que aceitava menos do que merecia. E agora restava apenas uma parte, a última. O tempo não apagou o que aconteceu, mas colocou cada coisa no lugar certo. Os papéis do divórcio foram assinados sem drama, sem discussão, sem tentativas finais de negociação. Apenas duas pessoas diante de um documento que formalizava algo que já estava encerrado há meses. Ele estava diferente, não abatido como antes, mas mais silencioso, mais consciente. Ela também estava diferente, não por estar ferida, mas por estar inteira. Quando saíram do cartório, ficaram alguns segundos lado a lado na calçada. Não havia mais nada para resolver. Ele respirou fundo. Eu realmente achei que conseguiria viver duas realidades sem perder nenhuma. Ela respondeu com calma. Você perdeu porque tentou dividir o que não se divide. Ele não discutiu, porque sabia. Ela caminhou até o carro. Ele ficou parado por alguns segundos. E então seguiu em direção oposta. Dessa vez não havia promessa, não havia a gente conversa depois. Era definitivo. Meses se passaram, a nova posição profissional exigiu mais dela. Novos desafios, novas responsabilidades, novos ambientes. Ela descobriu que era mais forte do que imaginava, que era mais capaz do que acreditava, que não precisava se diminuir para caber na vida de ninguém. Começou a viajar a trabalho, conheceu pessoas novas, retomou planos que tinha adiado, e pela primeira vez em muito tempo, não sentia que precisava disputar atenção. Ela era a prioridade da própria vida. Ele também mudou. O arrependimento não desapareceu, mas amadureceu. Aprendeu que escolha tem consequência, que conforto momentâneo pode custar estabilidade permanente, que mentiras exigem energia demais para serem sustentadas, e que quando a verdade aparece, ela não negocia. Ele tentou seguir em frente, tentou reconstruir a própria imagem, mas carregava algo que antes não carregava, consciência. Numa noite qualquer, meses depois, eles se encontraram por acaso em um restaurante. Não foi provocado, foi apenas coincidência. Os olhares se cruzaram. Não havia tensão, não havia dor exposta. Havia respeito distante. Ele se aproximou. Você está bem? Perguntou. Ela sorriu de leve. Estou. Ele assentiu. Fico feliz. Não houve conversa longa, não houve passado revisitado, porque o passado já tinha cumprido sua função. Ela voltou para a mesa onde amigos a esperavam. Ele voltou para a própria. E naquele instante ficou claro, eles não eram mais duas pessoas presas à mesma história. Eram dois aprendizados diferentes. Naquela noite, ao chegar em casa, ela sentou no sofá e refletiu. Ela não perdeu um casamento. Ela perdeu uma ilusão. E ganhou algo maior. Limite, autoconfiança, clareza. Ela entendeu que amor não é disputa, não é divisão, não é segredo. Amor é presença inteira. E qualquer coisa menor que isso não merece permanência. Ela apagou as últimas fotos antigas do celular. Não por raiva, mas porque já não precisava delas. Fechou os olhos por alguns segundos, respirou fundo e sentiu algo que antes parecia impossível. Gratidão, não pelo que aconteceu, mas pelo que se tornou depois. Se essa história fez você refletir, deixa o seu like, comenta o que você faria no lugar dela e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Histórias assim não são apenas sobre traição, são sobre escolha, sobre limite, sobre se colocar em primeiro lugar quando o respeito deixa de existir. E às vezes, o fim não é destruição, é libertação.